quero chamar aqui no palco para iniciar o nosso dia de hoje, Guilherme Zuccolotto. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo Prazer estar aqui ótimo. com vocês hoje. Obrigado aí pela apresentação. Maravilha, o prazer é todo nosso, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, Guilherme. Quero agradecer a participação de vocês aqui com a gente hoje e quero deixar aqui aberto agora para você responder uma perguntinha que eu sempre faço no início. Quem é Claro. Guilherme Zuccolotto? Pergunta ampla, Wagner. Vou começar aqui pela parte profissional, então. Eu sou o Head de Data AI aqui na Act Digital, né? Nós somos uma consultoria já com mais de 5 mil colaboradores aqui no Brasil e atendendo outros lugares do mundo também. A gente está em mais de 12 países. E eu sou responsável aqui pela oferta e produtos relacionados a o direcionamento de dados e inteligência artificial. Eu venho aqui de uma carreira do mercado financeiro, trabalhei muitos anos em bancos, startups, meios de pagamento, até chegar no mundo das consultorias, e em consultorias eu estou há aproximadamente 5 anos, e recentemente aceitei o desafio para vir liderar essa cadeira aqui na Act. O Guilherme, pessoa física, digamos assim, eu sou paulistano, moro em São Paulo, nascido e criado aqui, tenho 35 anos, sou casado, sou gosto muito de gosto muito de ler, gosto muito de quadrinhos, sou um típico nerd aqui, digamos assim, e tô nessa jornada de dados aí, seja por hobby, seja por profissão, há quase 15 anos. Maravilha, Guilherme. Novamente é um prazer ter você aqui com a gente. E a partir de agora, a sala é sua. Lembrar as pessoas que estão aqui com a gente ao vivo agora. Se tiver dúvida durante a palestra, não precisa esperar o final para colocar sua pergunta no chat, não, ok? Pode ir colocando, que nós vamos respeitar a ordem de envio para responder, porque no final da palestra do Guilherme, eu volto aqui ao vivo com ele de novo e vou fazer as perguntas que vocês colocarem no chat, tá bom? Guilherme, o palco é seu, você vai compartilhar a slide com o pessoal, correto? Correto, Wagner. Vou fazer um compartilhamento já Já aqui. pode compartilhar que eu libero aqui para o pessoal já ir acompanhando. Tá ótimo. Deixa eu selecionar aqui, então. Assim que aparecer, eu já coloco na tela. Acho que ele tá indo aqui, hein? Aqui tá falando para mim que tá carregando. Ah, tá. Você tá subindo o arquivo, né? Para Não, ele você. já tá. Aí, olha, ele deu uma caidinha aqui. Deixa eu voltar, só um minutinho. Ele deve estar voltando, tá? Um minutinho, gente. Enquanto isso, aproveitem, ok? E deixa eu colocar de novo o QR Code aqui na tela para vocês. Está aí o QR Code enquanto ele retorna aqui para falar com a gente. Já escanei o QR Code que está aí, quem tiver pelo computador, e já conheça o evento que vai acontecer nos dias 16 e 17 de abril, tá? E ó, chegou aqui de novo, maravilha. Caiu aí, né, Guilherme? Normal. Ele na verdade falou que precisava reiniciar o navegador para fazer o compartilhamento, mas assim, agora tá Ok. pronto aqui. Já Desculpa. fica tranquilo. Já tá, hein? Já tá na tela, o palco é seu. Boa. Obrigado, Wagner. Vamos lá. Boa palestra. Obrigado. Bom, pessoal, prazer de novo estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Como eu disse, eu sou o Guilherme Zuccolotto, o pessoal aqui me chama de Zuco. Eu sou o Head de AI e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como ingredientes de uma estratégia de dados e como desenvolver estratégias de inteligência artificial para negócios de a gente sabe que inteligência artificial é a palavra do momento, né? Apesar de a gente já estar conversando e trabalhando com inteligência artificial há muitos anos, com a chegada do GPT e dos modelos de linguagem mais sofisticados, inteligência artificial, né, já entrou no roadmap das empresas, dando um foco bem forte aí nessa questão. E a verdade é que
não existe inteligência artificial sem dados. E é por isso que é tão importante a gente planejar, desenvolver e construir uma estratégia de dados robusta para dar suporte para as próximas ações relacionadas à inteligência artificial. É com esse disclaimer e com esse contexto que eu começo o talk hoje aqui, para a gente entender, pô, por que ele vem falar de estratégia de dados, né? Então, esse é o contexto. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Heráclito, né? Um filósofo aí pré-socrático, que ele fala que a única constante na vida é a mudança. Então a gente tem a sensação de que estamos mudando muito nos anos recentes, mas a verdade é que estamos em mudança desde sempre, né? Então eu gosto de trazer esse pensamento para a gente começar o nosso papo. Por que falar de mudança, né? Como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho de estratégia de dados e por que dados? Por que confiar em dados, né? Por que a gente precisa dos dados e por que agora dessa forma tão veemente, tão impactante? Vocês sabem aí, até mais do que eu, que a jornada do digital, né, a jornada dos produtos e essa jornada que a gente vem traçando, ela não começou hoje, ela há um bom tempo atrás já, e a gente, quando a gente fala de produto, né, na era pré-digital, a gente sabe que as demandas dos nossos usuários, dos nossos clientes, eram demandas que a gente facilmente conseguia sanar, a gente facilmente conseguia entregar para os nossos usuários a satisfação e a qualidade e a intenção do que eles estavam demandando. E ali, com o advento principalmente dos aplicativos, dessa imersão digital que começa com os usuários, né? Utilização de smartphone, digitalização de plataforma, tudo isso. As demandas do usuário e a expectativa desse consumidor começa a descolar um pouco da curva de entrega, né? De entrega de produto e de experiência que vinha sendo feito pelas empresas. E aí a gente tinha uma janela muito clara e muito conhecida por todas as empresas e por todo mundo que trabalhou nesse meio durante esse período, que foi a época da transformação digital. Né? Todas as empresas fizeram a transformação digital, ou quiseram fazer, eu sei que nem todas fizeram, mas muitas quiseram fazer a transformação digital e precisaram fazer essa transformação digital, mudar um pouco o paradigma do que era acostumado a fazer, para poder voltar a entregar realmente experiências de produtos e serviços de acordo com as necessidades e expectativas dos consumidores. A gente, então, todas as empresas passaram por grandes mudanças, onde cloud, desenvolvimento de aplicações, migração de legado, várias coisas que aconteceram ali por trás dos panos para a gente poder acelerar essa entrega de soluções e conseguir atingir as expectativas dos nossos consumidores. A gente imaginava que com a transformação digital tudo ia ficar lindo, maravilhoso, tá todo mundo digitalizado, é só seguir e continuar entregando produtos e serviços. Acontece que mais recentemente essa curva de expectativa do consumidor ela descolou de uma maneira absurda das nossas entregas de novo. E por quê? Porque a inteligência artificial, né, todos esses novos mecanismos que vêm surgindo, eles trazem na mão do nosso consumidor novas expectativas e novos entendimentos de mundo que antes não existiam. E aí, de novo, a nossa entrega de produto, serviço e experiência fica aquém dessa necessidade. E como que a gente. E aí, o que a gente está chamando dessa pós-transformação aí, né, dessa nova fase de mudança de paradigma das entregas das empresas, ela deve ser impulsionada, né, principalmente por dados, por entender e ler melhor os meus consumidores, meus clientes, e conseguir realmente começar a construção de novos produtos e serviços que sejam aderentes a essa expectativa, né? Muito se fala de hiperpersonalização, omnicanalidade, e tudo isso é impulsionado por uma grande estratégia de dados. Então, não apenas ter esses dados, igual na época da transformação ali, né, onde a coleta de dados aconteceu de forma muito entusiasmada, mas também como utilizar esses dados e como eu conseguir realmente gerar acionáveis
para que eu possa fazer essa construção e reconectar essa curva de expectativa com a nossa curva de entrega de produtos e serviços. Por que eu falo de uma nova transformação? Quando uma pesquisa da KPMG, com alguns CIOs, trouxe o dado que apenas 17% das organizações estão maximizando o valor dos seus dados. Então, o que isso quer dizer, né? Pô, todo mundo tem muitos dados, todo mundo tem uma quantidade absurda de coleta de dados e informação. Mas maximizar o valor desses dados é algo que ainda é expectativa. Né? Quando a gente fala que apenas 17% das empresas estão maximizando, eu estou falando que a grande maioria não está conseguindo utilizar, não está conseguindo fechar aquela curva por um motivo básico, não está conseguindo utilizar na totalidade o potencial desses dados. Eu tenho essa visão, eu tenho os dados, e eu não estou conseguindo utilizar. E é por isso que a gente precisa desenhar uma estratégia de dados que consiga acelerar e auxiliar as empresas, né? Cada empresa sua tal, mas eu como papel aqui de consultoria, como a gente consegue auxiliar as empresas a realmente caminhar por essa jornada ali e transformar essa estratégia de dados em algo que seja tangível para os consumidores finais. Então, como eu consigo realmente maximizar esse valor e trazer isso para os nossos clientes? E como eu disse, é por isso que eu preciso de uma estratégia de dados. Assim como a gente fez a estratégia de transformação digital, eu preciso construir uma estratégia de dados que me auxilie nisso, né? A estratégia de dados, ela ajuda essa transformação. Então, ela não é a transformação, mas ela dá apoio a essa transformação. Porque a partir do momento que eu consigo ter uma maturidade nos meus dados, uma maturidade, assim, realmente parruda desses dados, eu consigo apoiar essa nova jornada de transformação, eu consigo acelerar a inovação. Então, quando eu estou falando que o descolamento da expectativa dos clientes com a entrega de produto, é muitas vezes porque a gente não está inovando da forma correta. Não é que não está inovando, né? Porque a inovação ela é inerente às empresas digitais, mas eu não estou inovando de forma correta, né? Então, no mar de dados e no mar de informação, a falta de uma estratégia direcionadora faz com que eu possa atirar para todos os lados, às vezes não realmente centralizar as minhas ações para o caminho que gera valor para a minha empresa. Então, essa estratégia ela ajuda a acelerar a inovação. E dando apoio à transformação e acelerando essa inovação, a gente mantém as empresas competitivas, né? Tem muito dessa questão, vem atrás um pouco do Innovator's Dilemma, né? Um livro famoso que fala sobre essa jornada de algumas empresas, a Xerox, a Kodak, como elas estavam fazendo as coisas delas certo, né? Então, existe uma máxima ali que diz que o problema não é você não enxergar essa inovação, mas sim você fazer o que você está fazendo bem demais por tempo demais. Então a estratégia aqui é que a gente possa, por meio dos dados, começar a entender esse direcionamento e começar a mudar algumas coisas, algumas ações, alguns produtos, algumas atuações dentro da empresa que possam realmente ajudar nessa nova jornada de transformação. E com isso a gente mantém a competitividade em mercados que estão sendo cada vez mais voláteis, né, com a inovação e com a tecnologia sendo o catalisador dessas mudanças cada vez mais rápido. Então, aí eu trago um dado do Splunk aqui para comprovar isso, que a gente fala que 93 das empresas que foram entrevistadas acreditam que tomam melhores decisões e mais rápidas do que seus competidores quando estão com uma estratégia de dados bem definidas. E essas tomadas de decisão acabam gerando até 83% mais de faturamento dentro das empresas. Pô, então, o dado é esse, né? Como que eu consigo mobilizar a minha empresa para fazer essa nova transformação? Mais faturamento. No final das contas, o que a gente quer é trazer mais resultado. E essa transformação ajuda a gente realmente a impulsionar esse faturamento. Mas esses números estão descolados, né? Porque eu digo que 17% das empresas acreditam que estão maximizando o valor dos seus dados e quando os dados são maximizados, quando essa estratégia está bem definida, eu consigo ter até 83% mais
de faturamento, cara, isso devia ser 100% das empresas, isso devia ser algo que mobilizasse 100% das empresas a fazer essa transformação. Mas isso não acontece muitas vezes por falta de conhecimento. E, de novo, falta uma estratégia bem definida e bem desenhada, tá bom? E o que é uma estratégia? Falando de estratégia de dados, mas o que é uma estratégia de dados? Então, eu trouxe essa definição do Dataverse, que fala que uma estratégia de dados adequada é um plano de como a organização irá coletar, processar, analisar os dados para realizar todo o potencial de suas metas e objetivos de negócio. Essa definição é importante porque ela traz dois conceitos que devem sempre andar juntos, e eu vejo que em muitos lugares eles não andam, que é a questão dos objetivos de negócios sendo empoderados e suportados pela coleta, processamento e análise de dados. Então, não é a tecnologia pela tecnologia. Eu não estou falando de uma transformação de dados porque o data mesh é mais bonito, porque o Lake é a menina dos olhos. Não, eu estou falando de uma transformação de negócio pautada e suportada por uma estratégia de dados, tá? Então essa definição ela deixa isso muito latente de que o objetivo final aqui é que eu possa maximizar minhas metas e os objetivos do meu negócio. E isso passa por uma estratégia de dados. Beleza, Guilherme, então como que já entendi que a estratégia é o ponto principal e eu preciso desenhar uma estratégia de dados para minha empresa para que eu possa atingir melhores resultados, maior faturamento, uma melhor aderência à necessidade dos meus consumidores. Mas como eu faço isso, né? Como eu começo essa estratégia e quais são os ingredientes principais para que sejam estratégias de sucesso? Aqui não tem muito uma receita de bolo, mas tem algumas coisas que são fundamentais, são as pedras fundamentais da construção dessa estratégia. E a primeira delas é a liderança engajada no processo. Não existe transformação de dados sem a liderança engajada, porque muito passa por investimento, por mudança de paradigma, por construção de infraestrutura, por modernização de legado, pelo entendimento de dados como um produto, pela monetização, e tudo isso acaba vindo de uma estratégia centralizada das lideranças da empresa. Então, o engajamento da liderança é uma parte que ela não pode deixar, né, de estar presente nesse desenho. E para que essa liderança engajada consiga gerar resultados, a gente passa por algumas coisas, como data literacy, né, que é o letramento em dados, a gente conseguir que toda a empresa fale sobre dados. Então, a liderança direciona essas informações e toda a empresa consegue falar e entender a língua dos dados, né? Clareza e objetivo de negócio. Então, a liderança precisa deixar claro quais são os objetivos do negócio que se esperam alcançar com os dados, e para isso a gente começa a direcionar um mapa do estado atual, então o famoso ESIS. A gente precisa entender como que está a nossa maturidade e como que está o nosso desenho desses dados hoje, para que a gente possa desenhar uma estratégia aderente, né? Não é do zero, não é nada. Como que eu. Não, eu preciso ter uma visão ESIS para que eu possa entender dos caminhos possíveis qual que é o caminho que me vai gerar resultado mais rápido. E como que esse caminho que gera resultado mais rápido me ajuda a impulsionar o resultado a longo prazo de forma escalável. Então, esse desenho do estado atual parece simples, mas é muito importante para a gente poder direcionar a estratégia. E aí, com essas informações, todo mundo conversando sobre dados, eu tenho os objetivos do negócio bem definidos, e eu entendendo o mapa atual, meu estado atual, eu consigo criar as integradas pela empresa e com isso começar a mexer os ponteiros de negócio e impulsionar essa minha estratégia de negócio. Aí eu fecho um pouco esse escopo do porquê a liderança precisa estar engajada nesse processo e como essa liderança engajada consegue ajudar e consegue direcionar a estratégia para que eu possa atingir meus objetivos finais. Eu falei um pouquinho dos ingredientes, mas eu trago aqui. Eu não gosto muito de receita de bolo, falar assim, faz isso que você vai obter sucesso, mas acho que existem algumas etapas e alguns conceitos importantes dessa estratégia que auxiliam cada pessoa, cada empresa e cada player a construir a sua própria estratégia e fazer esse impulsionamento do negócio, né?
A primeira delas aqui é a criação do ecossistema. Eu falei ali do entendimento, do letramento das pessoas, e aí a criação desse ecossistema é um ambiente de cocriação, onde todas as pessoas podem estar contribuindo com o entendimento e com as ideias relacionadas aos dados, né? E um lugar onde a gente consiga fazer a captura desse dado, eu consiga fazer a leitura desse dado e eu consiga começar a construir produtos de uma forma que seja fluida e transparente, né? Eu não posso gerar atrito para que eu crie as soluções de dados, porque quando eu gero atrito, eu aumento o investimento, isso começa a ficar mais difícil de validar a necessidade daquela execução. E isso acaba gerando um processo mais lento de transformação, ou às vezes embarreirando. Quantas pessoas já não passaram por um momento onde a falta de recurso, ou a falta de investimento ou de engajamento acabou fechando uma iniciativa. Então, quando a gente faz a criação de um ecossistema, eu facilito a interação de todas as pessoas que estão nesse processo para a construção de novas soluções. E aí vai a próximo ingrediente, que seria a geração de insight entre áreas, né? Muito se fala sobre os silos de dados e silos de informação, mas a verdade é que os silos de dados e os silos de informação são reflexo de um movimento que existe nas empresas, que é os silos das áreas. Então, áreas que não se conversam e muitas vezes, para não falar em todas as vezes, têm um objetivo comum, mas estão desenvolvendo soluções separadas, que às vezes concorrem com a mesma tecnologia, concorrem com os recursos, concorrem com o roadmap, com o planejamento estratégico. Então, a partir do momento que eu crio um ecossistema, eu começo a gerar insights entre as áreas, eu integro essas áreas, não apenas os dados dessas áreas, mas as cabeças pensantes e as informações que essas áreas possuem. E aí eu consigo mobilizar e impulsionar insights mais parrudos, né? Insights mais relevantes para a empresa quando eu tenho mais áreas integradas. E quando eu tenho as áreas gerando insights de forma integrada, eu consigo expandir essa minha captura de dados, né? Porque aí eu consigo parar de concorrer com soluções de áreas apartadas e consigo começar a direcionar os meus esforços para poder coletar aqueles dados que eu ainda não tenho. Muitas vezes no meio dessa jornada a gente vai olhar para um objetivo de negócio, vai começar a desenhar um KPI, um indicador, alguma coisa, e vai perceber que alguns dados que seriam muito importantes para aquela informação não estão presentes no nosso ecossistema. E aí eu tenho que desenhar uma nova estratégia de captura, de enriquecimento, de compra, enfim, cada um vai entender o seu momento e qual que seria a melhor solução. Mas quando eu tenho esses esforços centralizados, eu consigo colocar um pouco de esforço nessa expansão de captura e com isso eu aumento a minha capacidade de geração de indicadores e soluções mais aderentes ao meu negócio. A partir do momento que eu consigo expandir essa captura e consigo ter os dados de forma mais clara, eu passo por uma nova etapa, que é a monetização e gestão de valor desse dado, né? Pô, Guilherme, tá falando em vender o meu dado? Não, a monetização não é a venda do dado. A monetização é eu ter a clareza do dado no meu ciclo inteiro, coleta, né, captura, transformação e entrega desse dado, e como esse dado, essa solução, esse produto de dados está entregando valor para o meu negócio. Né? Então, quando eu atrelo isso lá, que eu falei da estratégia, quando eu atrelo essa jornada de dados à entrega de valor do meu negócio, eu começo a ter uma visão financeira desse dado, desse produto de dado. Eu consigo monetizar esse meu dado. E monetizando esse meu dado, eu ganho poder dentro da empresa de provar que essa minha estratégia realmente está gerando valor, né? A gente sabe que muitas vezes num painel, muitas vezes numa discussão executiva, eu preciso trazer um valor, um resultado ali, o que isso está trazendo para o meu negócio, o que isso está mexendo no meu ponteiro. E eu trazer essa informação do negócio para dentro da minha estrutura de dados, monetizando a cadeia, eu consigo ter um poder maior de discussão e de implementação ali nesses fóruns mais executivos. Então, acho que esses 4 ingredientes dão um bom panorama de como a gente consegue desenhar uma estratégia de dados que vai ajudar a gente a monetizar e a gente a expandir a necessidade do nosso negócio.
E quais são os resultados esperados dessa estratégia, né? Então, quando eu desenho, defino essa estratégia, o que eu espero que eu vou ter de resultado disso, né? Pô, beleza, Guilherme, mudamos a estratégia de coleta, entendemos, integramos as áreas, e agora? E agora, a ideia é que com isso consiga gerar e integrar insights que sejam acionáveis nas decisões estratégicas e operacionais do negócio. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu quero que esses meus dados realmente sejam as alavancas das tomadas de decisão. Isso começa a soar como data-driven, né? Uma palavra aí que já estou até batida no nosso meio, mas é isso, é eu conseguir pegar esses dados dessa nova cadeia, que estão monetizados, que estão integrados, que todas as áreas estão conversando na mesma língua, e eu começo a utilizar eles para direcionar as ações, tanto estratégicas da empresa quanto operacionais. Porque a operação, ela também precisa ser data-driven, ela precisa também estar nessa cadeia de tomada de decisão por dados, né? Então, a ideia, né, o resultado esperado é que a partir de agora eu consiga gerar insights que me ajudem a tomadas de novas decisões, a criação de novas coisas, mas eu também consiga pautar, basear e fundamentar as minhas decisões estratégicas e operacionais nessa cadeia do dado, nessa informação do dado. E como que eu chego nesses resultados, né, cara? Então, eu falei um pouco dos ingredientes da estratégia, mas depois que eu implementei esses ingredientes, eu preciso ter ali um como, né? Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então, conhecer cada etapa na cadeia de valor do negócio é muito importante, para eu saber aonde os dados estão impactando. Eu falei da estratégia de dados, agora eu trago para a questão do negócio. Eu entender a cadeia do meu negócio é importante para eu direcionar que tipo de dado vai ser colocado em cada momento. Então, isso faz com que eu compreenda melhor quais as decisões precisam ser tomadas. Porque tem muita decisão que às vezes ela já está tomada e eu não percebi. Então, eu tendo a visão da cadeia de valor de cada etapa, eu consigo entender quais são as decisões que eu preciso tomar para mudar a direção de alguma coisa. Né? Então, eu tenho um direcionamento, eu estou seguindo num caminho, e eu entender qual que é a decisão que eu preciso tomar naquele momento, me ajuda a direcionar melhor a estratégia de negócio. E aí, de novo, coletar, calcular e medir as métricas e indicadores. Eu entendo as etapas, eu sei quais decisões eu preciso tomar, e eu coleto as informações relativas a essa decisão. Coleto, calculo, meço, e aí eu consigo entrar num ciclo constante de tomada de decisão e entendimento se a decisão foi correta, não foi, por quê, como que isso funcionou e como que eu posso tomar decisões melhores no futuro. E óbvio, apesar de todas as áreas estarem integradas nos insights, como eu comentei, cada área de negócio precisa ser responsável pelas suas medições e otimizações. Então, eu integro todo mundo para ter discussões melhores, para eu centralizar os dados, para eu ter uma cadeia de valor integrada, mas cada área precisa tomar a sua decisão e ser o responsável por cuidar dos seus dados. Então, o marketing entende muito de marketing. Faz todo sentido que ele use seu conhecimento de negócio para tomada de decisão dentro dos seus dados. Poxa, pessoal de relacionamento, de vendas, entende muito da vendas, então faz sentido que eles usem o seu conhecimento para fazer a integração e o controle dos seus dados. Então, a gente integra para conversar, entender e centralizar, e a gente deixa que cada área seja responsável pelo seu dado, seja a accountability daquela informação e daquela decisão. E como que eu meço o sucesso da minha estratégia? Então, beleza, eu defini uma estratégia, eu construí, eu sei como eu vou fazer, eu estou tomando as decisões, mas como que eu meço se isso está dando certo, né? Com métrica de negócio, né? Então, a estratégia de dados, ela foi feita para pautar as decisões de negócio. Então, o sucesso do desdobramento de uma estratégia de dados precisa aparecer nos indicadores de negócio. Crescimento de receita, lucratividade, participação e expansão de mercado, são indicadores que trazem a saúde financeira do negócio. Então, de novo, eu não estou falando da tecnologia pela tecnologia, eu estou falando da construção de uma estratégia de dados que impulsione esses tipos de indicadores e eu consiga ver o valor lá na ponta do meu negócio. E aí sim, medindo isso e entendendo que esse ponteiro de negócio foi alterado, melhorou ou piorou por conta daquela ação que a gente tomou, passa por uma estratégia dos dados, passa por eu entender, coletar, interpretar, ter indicadores confiáveis que vão me mostrar que é a ação de negócio.
eu tenho isso, eu consigo evoluir para um ecossistema de soluções e possibilidades de escala das iniciativas. Então, eu conecto tudo, eu trago todos esses dados, eu tomo as decisões, eu construo as hipóteses, eu consigo medir e evoluir a minha estratégia para uma visão realmente de ecossistema, onde eu integro todas as minhas soluções e consigo impulsionar o negócio de uma forma mais fluida e transparente. Para eu fazer essa evolução, eu tenho algumas etapas que precisam ser feitas também, né? Então, capacitação de times especializados. Eu falei do letramento de dados por toda a companhia, mas a capacitação de times especializados dentro das suas expertises necessárias, como engenharia, ciências, é muito importante para a gente ter uma maturidade boa dos dados nessa jornada. Conexão com ecossistemas externos e com dados estratégicos. Então, eu falei, na estratégia de expandir a captura, eu preciso conectar esses com ecossistemas externos de dados onde eu posso coletar maiores informações. E aí, M&As para aquisição e capabilidades áreas, a gente pode desenvolver dentro de casa, times, fazer uma jornada de capacitação das pessoas, mas, se possível, a gente também pode fazer a aquisição de fontes externas para trazer essas capacidades, essas habilidades que nós não temos dentro da nossa estratégia. E aí, claro, parcerias para novas fontes de dados e tecnologias. A gente fala muito de uma visão de omnicanalidade, hiperpersonalização e a visão 360 do usuário, e isso passa não só pelos produtos e serviços que a gente oferece, mas também pelo comportamento desse usuário em todo o ecossistema dele, e não nosso. Percebe a diferença? Então, quando eu falo do ecossistema do usuário, eu estou falando desse cara que consome X dentro de um sistema de saúde, consome Y no varejista, consome Z no mercado de assinatura. E eu sou o mercado de assinatura. Eu tenho essas parcerias, e aí eu entendendo de Open Finance, outras coisas, eu consigo coletar um comportamento muito mais abrangente e começar a direcionar as ações e esse ecossistema de uma forma mais diretiva, né? Então, isso é muito importante quando eu estou falando do ecossistema do cliente, do usuário, e não só do meu ecossistema. Eu acho que a gente vai caminhando para a conclusão aqui. Eu falei bastante da estratégia e tudo mais. Eu queria deixar um resumo do que a gente entende, para que fique fácil e a gente consiga gravar na nossa cabeça o que, por que, como e o que eu devo fazer para essa estratégia funcionar, né? Então, lideranças devem fomentar a cultura de dados. A gente tem que ter, claro, comunidades, a cultura entre os participantes, mas a liderança deve encabeçar essa transformação e a cultura de dados. O negócio deve direcionar a estratégia, então a estratégia aqui ela é suporte e enabler das métricas e objetivos de negócio, ou seja, o negócio que deve direcionar o que a estratégia deve trazer. As áreas de negócio, portanto, devem ser as responsáveis e devem ter accountability pelos seus dados, dado que a gente quer fomentar as métricas de negócio, a gente quer escalar a receita, a gente quer aumentar nosso market share, as áreas responsáveis por isso devem ter accountability sobre seus dados. São elas que vão entender, interpretar e direcionar quais são as próximas etapas a serem executadas dentro da estratégia de dados para atingir aquele objetivo. E no final, esses dados que passam por toda a empresa, passam por uma liderança, são gerenciados e direcionados pelas áreas de negócio, os dados devem gerar realmente insights que sejam acionáveis para a empresa. Não adianta eu ter um mundo de dados se eles não estão sendo usados, se eles não estão trazendo valor, se eles não conseguem ser interpretados e trazer insights relevantes. Muito dado, né? Eu trazer, vamos metrificar tudo, vamos coletar tudo, vamos colocar analytics em todo meu aplicativo, todo meu website, tá, mas por quê? O que isso está trazendo de valor para a geração de insights? Muitas vezes a resposta é nada, muitas vezes a resposta é um mar de dados que aumenta a complexidade tecnológica, mas reduz a sua maturidade de negócio. Então, é muito importante que o dado gere esse insight, que a gente entendendo a cada valor completa desse dado, eu possa realmente tomar as decisões corretas do que, do como, do para onde e de que forma a gente vai fazer essa jornada, tá bom? E aí eu deixo aqui uma frase, eu gosto muito do Edward Deming, que ele tem a famosa frase de acreditamos em Deus para todo o resto me traga dados. Acho que a frase dele que eu mais gosto é essa, que fala que nem toda mudança é necessária, né? Sobreviver não é mandatório. Quer dizer, se você não fizer a mudança, não for o catalisador dessa mudança, pode ser que você não sobreviva. Mas tudo bem, isso não é uma obrigação, isso não é mandatório. Mas se você quiser sobreviver dentro do mercado tão competitivo, tão
efêmero, as mudanças aí sim são necessárias. Tá bom, gente? Então, vou deixar um muito obrigado aqui, meu LinkedIn, e quem quiser entrar em contato, quem quiser se conectar aí comigo, fica à vontade, seria um prazer trocar um pouco mais de ideia com vocês no futuro, tá bom? Excelente, Guilherme. Ótima apresentação. E Obrigado, vamos Wagner. Deixa eu vamos parar lá, aqui. temos ele deve ter, apertado aqui o de sair do estúdio, gente, deve estar voltando. Vamos só esperar ele voltar aqui para a gente poder fazer as perguntas. Enquanto isso, lembrando, gente, eu coloquei no chat para vocês aí, para vocês poderem participar do sorteio, tá? Então, para participar, tem que preencher o form que eu enviei, ok? Tem um link, você vai colocar ali seus dados para você poder participar, tá bom? Maravilha, Guilherme. Excelente apresentação, tá? Tem Obrigado, a- Wagner. Nós temos aqui a pergunta da Ellen Araújo. Como seria esse desenho do estado atual? Existe algum modelo específico para isso? Boa pergunta, Wagner. Não tem um modelo específico, né? Vamos dizer assim, mas existem algumas coisas que são muito importantes da gente considerar. Então, passaria por qual é a minha estratégia de captura? Onde eu estou capturando esses dados e quais são os tipos de dados que eu estou capturando? Eu estou falando de dados de comportamento do usuário, eu estou falando aplicativo, eu tenho fontes de dados externas à minha companhia, não tenho. Tenho dados transacionais, não tenho. Onde esses dados estão sendo armazenados? Eu estou falando de on-premise, estou falando de cloud, eu estou falando de dados near real time, eu estou falando de batch. É um pouco desse cenário, né? Quando a gente olha para a parte tecnológica, a tecnologia que a gente está usando, o que eu estou usando, as pessoas que precisam consumir esses dados estão consumindo. Quer dizer, eu tenho dashboards, eu tenho APIs, o que, que eu tenho para entregar esse dado? A gente falou muito de entregar um valor para a área de negócio. Então, a área de negócio, ela está usando isso? Se ela está usando, como que ela está usando? Né? Então, esse desenho do Aziz, assim, do mapa atual, é muito uma visão de, ok, como que os dados estão sendo usados, onde eles estão, para eu poder entender o que, que eu posso melhorar, né? Então, quando você faz esse desenho, é muito importante você ter em mente, não um modelo de desenho, mas qual que é o seu objetivo? O objetivo é que eu aumente a usabilidade do meu dado para gerar melhores insights para o negócio. Então, é fazer esse caminho de trás para frente. Está sendo usado, não está? Por quê? Onde ele está? Como ele está? Como que eu posso otimizar, né? E aí você começa a tomar decisões de tecnologia a partir disso para melhorar essa disponibilidade desse dado, tá bom? Excelente. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, mas é para mim, na realidade, né? A Débora está perguntando se a live vai ser gravada, vai ser disponibilizado? Sim, vai ser disponibilizado, tá? Deixa eu pegar o link aqui. Todas as lives que a gente fizer, todos os eventos do RPAI Leaders e do Data Science Leaders também, nós vamos disponibilizar para vocês durante o dia, lá no canal do Instituto Information Management do YouTube. Vou colocar o link agora para vocês no chat, tá? Então vocês podem acessar e já se inscrevam no canal do IMA, ok? Que é a realização aqui do evento, para ficar atenta às demais informações, a vários outros temas que vão ser colocados lá, ok? Com relação a perguntas aqui, tem alguns comentários, né? E tem a pergunta do Eduardo Andrade. Está perguntando o seguinte: na monetização poderia ser orgânica? Seria uma estratégia viável realizar estímulo pré-monetização? Eu não sei se eu entendi 100% da pergunta, Wagner, vou ser sincero, Eduardo, se você puder dar uma explicadinha um pouquinho melhor, mas o que eu entendo, né, na minha visão, a monetização ela tem que estar atrelado, obviamente, com um resultado de negócio, né? Então, não sei se faz sentido a gente fazer algumas ações pré a visão de monetização, porque você pode não estar com a visão clara do objetivo desse dado, como que ele se conecta realmente com esse ponteiro de negócio, né? Então, assim, poxa, vou fazer uma ação aqui que vai impulsionar o nosso share, por exemplo. Tá, mas
Por quê? O quê? Quando você fala isso, você já está atrelando alguma métrica, né? Na sua cabeça, esse aumentar o market share já é uma métrica, já é um KPI que você está buscando. Então, a ideia é que, a partir disso, eu consiga olhar toda a cadeia do dado que gerou essa métrica e aí sim fazer as ações. Porque eu estou falando assim, olha, cara, esse dado aqui, que é o comportamento do Guilherme no aplicativo, que é a quantidade de vezes que o Guilherme comprou na página, que é a quantidade de e-mails que ele enviou para o nosso suporte, não sei, a gente juntou tudo isso e o quanto que o Guilherme fala da gente nas redes sociais, né? Então juntou tudo isso e criou um indicador que representa o nosso market share. Estou fazendo uma suposição. Pô, para eu aumentar isso aqui, eu vou ter que necessariamente mexer em algum desses indicadores. Então, ver como tudo está muito interligado, é difícil eu falar de uma ação prévia à minha visão da cadeia e desse valor, tá? Mas se eu não expliquei direito ou se a pergunta era outra, pode refazer aí ou mandar alguma coisa para mim, tá bom? Guilherme, ele colocou aqui, foi isto, essa dúvida, está certinho o entendimento, tá? Ah, boa, Eduardo, obrigado. Maravilha. E o Guilherme, seu xará, está aqui também perguntando o seguinte: olha, Guilherme, estou buscando aprimorar minhas habilidades em análise de dados e em como empregar esses dados de maneira estratégia para criar mais valor para o negócio. Você poderia sugerir um ponto de partida ou recomendar cursos visando a evolução nessa área? Bom, boa pergunta. Acho que muita gente perguntando isso. Eu já dei aula um pouquinho em algumas escolas de tecnologia também. Eu sempre falo que para você começar a sua jornada de análise e tal, você tem que partir de dois pontos, talvez, tá? Ou algo que seja latente no seu trabalho, realmente uma dor, fala, putz, eu não sei fazer isso, e aí você já sabe por onde começar. Bom, eu não sei como que eu explico para o meu chefe, ou eu não sei como que eu represento que isso aqui é bom de ser feito. Eu sei que isso é bom, eu sei que essa tomada de decisão é boa, mas eu não consigo explicar. E aí você começa a partir daí, de trás para frente, então, pô, como que eu consigo melhorar essa visão? É com uma visualização melhor desses dados? Eu vou transformar essa tabela num gráfico? Pô, então eu vou estudar em data visualização. Já tenho uma boa visualização, mas eu não sei integrar esses dados. Onde que eles estão? Eu preciso saber SQL, eu preciso saber Python. Então você começa a desenhar esse caminho. E um outro caminho, que foi o caminho que eu tracei lá em 2015, que é alguma coisa de seu interesse. Então, por exemplo, eu gosto muito de esportes, né? Sempre gostei muito e tal. Estatística esportiva, principalmente. Bom, vou lá, em algum lugar que me ofereça esses dados de estatística esportiva, como é que eu faço para começar a usar esses dados? O que eu quero saber, né? Então, preciso aprender Python, preciso aprender SQL, o que eu preciso saber para pegar esses dados ali de um site e começar a interpretar eles aqui? E aí você começa, meio que gradual e organicamente, a trabalhar com isso. E cursos, cara, seria, assim, até sacanagem eu indicar algum. Tem muitos cursos gratuitos, YouTube, Khan Academy, Udemy, que você consegue entrar de graça. Eu acho que o gratuito é sempre uma porta de entrada muito importante para você entender se é isso e como avançar. E aí depois você vai ter cursos um pouco mais pagos, né? Então, aí você já passa por modelos pagos na Alura, na Coursera, né? Tem o Andrew Ng, é um cara muito referência na análise de dados, ciências e coisas do tipo. Mas eu acho que YouTube é um caminho inicial, hoje em dia não tem como fugir, né? Até o pessoal mais novo já usa o TikTok, eu confesso que para mim é um pouco mais complicado, mas são caminhos gratuitos que podem te dar esse direcionamento inicial ali. E aí o resto do caminho, procura um mentor, procura alguém que já seja da área, que possa te direcionar nessa jornada, porque tem tanta coisa no mundo de dados que você pode ficar perdido, né? E existem alguns roadmaps tecnológicos que podem te ajudar, mas eu acho que essa questão da intenção, do motivo, do porquê que eu estou fazendo isso, é realmente o que você deve buscar para a jornada, tá bom? Fantástico, Guilherme. Olha, agora é o JB. JB está perguntando aqui, ó. Temos muita preocupação com segurança da informação em nosso negócio. Privacidade e a segurança de dados se encaixam na cultura de dados? Não se encaixam. Elas são a cultura de dados. Assim, LGPD, todas essas partes. Assim, eu acho que na minha palestra eu acabei sendo um pouco mais conceitual, né? Mas quando a gente faz ali para o dia a dia, né? Para o bit mesmo, segurança de dados, anonimização, LGPD, isso aí tem que estar
na parte do letramento, né? Quando a gente fala letramento, não é só falar o idioma dos dados, é saber as gírias, é saber qual que é a gramática, qual que é a sintaxe, tem que saber tudo. Então, não que todo mundo tem que saber tudo, mas você tem que entender os conceitos, né? Então, o letramento é isso, não é só falar assim, a gente é data-driven, por quê? Porque eu pego uma planilha aqui, jogo num gráfico ali, uma decisão. Não, é entender o porquê. E aí a segurança do dado, que tem sido cada vez mais importante, né? O Google mudou a política de cookies, a gente tem as questões europeias ali com a inteligência artificial que tem evoluindo muito para regulamentações um pouco mais restritivas. Isso é importante de se conhecer durante o processo, porque quando você desenhar a sua jornada, essas etapas relacionadas à segurança, governança, LGPD, anonimização, são etapas fundamentais para você conseguir evoluir, né? Não só evoluir, mas evoluir com segurança também. Você não quer entregar um produto de dados no final que seja algo que compromete a segurança da sua empresa, tanto financeira como de imagem e tal. Então, tudo isso tem que estar interligado na sua jornada, tá bom? Maravilha, Guilherme. Temos aqui agora a pergunta do Sidney, para a gente finalizar. Se aparecer mais perguntas, a gente faz aqui, tá? O Sidney está perguntando: quando se trata de dados, temos que sempre ter no radar a questão da segurança e LGPD. O que tu poderia compartilhar na linha de lições aprendidas sobre este assunto? Parabéns pela apresentação. Obrigado, Sidney, né? Sidney. Obrigado, Sidney. Olha, eu vou falar que comecei a trabalhar com dados, né, em 2010, então muito pré-LGPD e tal, e eu comecei a trabalhar num banco, né, mercado financeiro, onde é muito mais restritivo do que permissivo, né? Então, eu vim de um mundo onde restringir muito era a palavra número um, né? Então, as áreas dentro do banco não se conversavam, eu não podia passar um dado, eu não podia dar acesso para um dado para uma área par minha, sem perguntar, tão de acordo do diretor, assim. Então, eu vim muito desse mundo e para mim acabou sendo muito fácil a transição para um mundo um pouco mais open source, digamos assim, onde você consegue ter menos preocupações em alguns momentos. Mas acho que uma grande lição aprendida que eu tive nessa jornada é que quando a gente começa a crescer, principalmente, a gente precisa ter políticas e papéis muito bem definidos, tá? Então, assim, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo assim, tá, eu entendendo o meu dado, eu começo a definir o que dado cada pessoa pode acessar. E aí, antes de eu construir um indicador, antes de eu construir uma visualização, antes de eu construir alguma solução, eu tenho definido os papéis e as responsabilidades que cada um acessa. Vou dar um exemplo rápido, né? Então, vamos dizer que você trabalha numa empresa, você já é da área do RH, e aí para acessar a posição das pessoas, você vai ter um nível de acesso. Para acessar o salário, aí você já vai ter um nível mais sênior. Beleza. Isso definido, eu não estou dizendo que você precisa implementar, porque muitas vezes, você está numa startup. A pessoa que captura, que faz o modelo, que entrega a solução, então você tem todos os papéis, tá? Mas não significa que os papéis não estejam definidos. Só significa que você ainda não tem escala e corpo para colocar uma pessoa responsável por cada papel. Mas você já sabe que tipo de solução deve ser implementada em cada etapa, tá? E aí, uma segunda coisa que eu acho importante, sempre olhar para os dados PII, dado do cliente, sempre tratar com a maior restrição possível e vir abrindo aos poucos, e não ao contrário. Nunca deixar tudo solto e depois falar, não, isso aí não pode ser visto. Não, cara, ninguém vê. Vamos começar a dar os acessos pontualmente para poder expandir isso, tá? Muita gente vai falar que é burocracia. Eu digo que é um pouco de compliance em alguns momentos, tá bom? Excelente, Guilherme. Tem mais perguntas aqui, as perguntas não param de chegar. Ó. O Humberto, ele está colocando aqui o seguinte: os dados normalmente, ou boa parte, são imputados por pessoas, e essas pessoas muitas vezes preenchem apenas os dados iniciais ou os que elas precisam. Qual sugestão ou o que você faz para evitar essa falta de preenchimento? Bom, aí é um paradoxo, né? Porque a gente sabe também.
falar assim, olha, colocar todos os campos obrigatórios, mas a gente sabe que isso é um determinante na experiência do usuário, né? Essa parceria também com a parte de design, entender a experiência do usuário é importante para entender quais são os dados essenciais, quais são os dados desejáveis e quais são os dados complementares. Pô, os essenciais, preenchimento obrigatório, colocar validação de campo, entender tamanho, numeração e tudo mais. Os dados desejáveis, eu posso tentar reduzir isso colocando combo box, opções de escolha, para que eu reduza o atrito do usuário no preenchimento. Se eu colocar 50 campos abertos, é óbvio que ele não vai me preencher, né? Então, fazer essa descrição e divisão de quais dados são essenciais, desejáveis e complementares ajuda na sua decisão de conta. E aí sim, os complementares você coloca o campo mais aberto. Outra coisa que seria interessante é eu separar a coleta de dados na jornada do usuário. Então, no primeiro contato, isso já existe quando você vai ver funil pirata, inbound marketing, toda essa parte de growth, você vai ver essas estratégias. Primeiro contato, você pede só nome e e-mail do usuário. Putz, é o meu primeiro contato. Estou falando aqui numa situação hipotética. Então, esse cara começou a usar meu serviço, agora eu vou falar para ele, pô, me passa seu telefone, sua rede social ou alguma coisa que chama interessante. Então, eu diluo essa experiência de preenchimento nas etapas que esse usuário vai passando dentro do meu produto. E aí eu também dou a sensação para o usuário de que ele não está fazendo um preenchimento exaustivo, eu estou conseguindo coletar esses dados de forma granular durante a jornada, o que pode diminuir a resistência dele em fazer esse preenchimento. Mas é um problema, assim, de difícil resolução, porque no final das contas é sempre um trade-off entre o quanto que eu estou engajando meu usuário a fazer o preenchimento, e ele quer preencher porque eu tenho um serviço importante, versus o quanto está sendo oneroso para ele fazer esse preenchimento. Se for algo muito moroso que ele não quer, chegou no meio e falar, não quero mais preencher, dificilmente vai ter algo que eu faça que vou conseguir obrigá-lo a fazer um preenchimento completo, tá bom? Excelente. E para finalizar, vamos para a última pergunta aqui agora. O Renato Almeida, da Alianzo. Guilherme, no aspecto que envolve o mapeamento do que queremos analisar em dados, o método mais eficiente de entender o contexto e a estrutura de dados seria através do desenho da cadeia de valor do negócio? Wagner, você pode repetir o começo? Que deu Uma uma cortada? pipocada aqui na internet, desculpa. Não, ok. No aspecto que envolve o mapeamento do que queremos analisar em dados, o método mais eficiente de entender o contexto e estruturar dos dados seria através do desenho da cadeia de valor do negócio? Não tem um método mais eficiente, né? Assim, como tudo no mundo dos dados e da estatística, eu vou falar depende, mas é uma boa estratégia. É uma boa estratégia porque se você ainda não tem o dado, ou se você tem, mas não sabe onde ele está, não sabe como utilizar, você tendo a visão da cadeia de valor do seu negócio, você consegue tomar decisões melhores da utilização, com certeza. Então, assim, pô, não temos nada ainda. Quer dizer, temos, né? Todo mundo hoje, qualquer aplicativo, qualquer negócio já vai nascer com capturando um monte de coisa. Ok. Mas quando você tem a visão correta do que você quer, né, do qual que é o valor do seu negócio, você começa a entender quais são os tipos de dados que você vai usar para aquilo. Então, é uma boa estratégia. E é uma boa estratégia porque ela acaba mitigando um problema que é recorrente, que são as métricas de vaidade. O que é uma métrica de vaidade? Né? Pô, eu falo assim, eu tenho um serviço aqui que eu tenho 50 milhões de acessos por mês. Pô, muito legal, cara, um baita serviço. Quantas conversões em negócio você teve? Uma. Cara, tem alguma coisa muito errada aí, entendeu? Então, a sua métrica de vaidade pô, meu portal, meu serviço, meu aplicativo é muito utilizado. É uma métrica de vaidade, porque você enche o seu ego, sua vaidade, porque você está conseguindo fazer a pessoa entrar ali. Seja por SEO, seja por marketing, enfim. Mas o seu objetivo final era uma venda. E se você não conquistou isso, algum problema tem. E qual que é o problema? Não sei, porque eu não mapeei o dado, não sei onde que esse cara parou no meu funil e tudo mais. Então, sim, é uma boa estratégia. Fantástico, Guilherme. Várias parabenizações aqui, né? A Muito última obrigado. também do Pedro Orlando Ferreira Espirlandelli,
Desculpa se eu falei errado, tá? Show de bola, Guilherme, obrigado pelos exemplos. Isso me fez refletir que mesmo com anos de experiência, temos sempre muito a aprender. Ah, Maravilha. Fechando os comentários aí com chave de ouro. E quero deixar aberto aqui, Guilherme, para você fazer suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está com a gente aqui nessa manhã. obrigado, Wagner. Foi um prazer imenso poder estar aqui, ver gente engajada, perguntando. Eu gosto muito de dados, eu gosto muito dessa jornada, eu gosto muito de conversar, de trocar experiências, de poder aprender mais, como alguém falou aí. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova com o CEO, com o estagiário, com todo mundo. Então, essa jornada de dados de aprendizado é muito importante. A comunidade, e eu vejo que aqui é uma comunidade engajada. Você comentou do evento presencial, eu estarei lá, dias 16 e 17, então, se alguém que estiver aqui assistindo também estiver por lá, pode vir falar comigo, vai ser um prazer entrar em contato com vocês aí pessoalmente, para a gente fazer algumas conexões e poder conversar um pouco mais dessa jornada aí estratégica de dados, tá bom? Maravilha, Guilherme. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter participado com a gente dessa edição de hoje, tá? E já te Muito convido obrigado. a continuar os bastidores aí, se você puder, para assistir as demais palestras que teremos aí até meio-dia. Muito obrigado, Wagner. Agradeço aí a oportunidade também, tá bom? Um abraço para todo mundo. Excelente. Um abraço, Tchau, tchau. Guilherme.